Olá! Israel é basicamente um país judaico. Contudo, isso não quer dizer que seja exclusivamente judaico, muito pelo contrário. Isso especialmente Jerusalém, a capital do país, onde seguidores de diversas religiões convivem ou tentam conviver pacificamente, mesmo que o Estado mantenha suas raízes no judaísmo. Sim, os calendários oficiais do país são baseados nas leis judaicas, inclusive os feriados. Contudo, por ser uma capital multifacetada, religiosamente falando, todas as datas importantes para cada religião acabam acontecendo e, no mínimo, respeitadas ou toleradas pelas outras religiões. Até mesmo dentro do governo, há membros que seguem diferentes religiões. Mas é bom frisar que, ainda assim, 70% da população israelense é composta por judeus. O governo de Israel tem como objetivo manter Jerusalém como sua capital indivisível e eterna. A cidade é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos e é um ponto de conflito entre Israel e Palestina. Desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel controla toda a cidade, incluindo a parte oriental, que era anteriormente administrada pela Jordânia. No entanto, a comunidade internacional não reconhece a soberania israelense sobre Jerusalém Oriental e considera a cidade como um território ocupado. O status de Jerusalém é um dos principais pontos de discórdia nas negociações de paz entre Israel e Palestina. E para deixar o cenário um tanto mais preocupante, há ainda os grupos terroristas. Uma pergunta: os habitantes de Jerusalém, assim como de todo o Estado de Israel, poderiam conviver pacificamente? Não fossem as células terroristas que existem naquelas regiões? Vamos conhecer as principais delas e ver que, além de não terem vínculo com a população civil de qualquer um daqueles países, nem com israelenses, nem com palestinos, essas células terroristas, infelizmente, usam do terror e do medo para controlar até os governos. Comecemos pelo grupo que está literalmente aterrorizando a vida dos israelenses e, indiretamente, também os palestinos. O Hamas é um grupo extremista islâmico armado que surgiu em 1987, após o início da primeira Intifada Palestina contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. O nome em árabe é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica. O grupo é considerado terrorista por Israel e por várias outras nações, como Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. O Hamas é a maior organização islâmica nos territórios palestinos e faz parte de uma aliança regional que inclui o Irã, a Síria e o grupo islâmico xiita Hezbollah, no Líbano, que se opõe amplamente à política dos Estados Unidos no Oriente Médio e em Israel. O grupo não aceita as condições propostas pela comunidade internacional: reconhecer Israel, aceitar os acordos anteriores e renunciar à violência. Em sua fundação, o Estatuto do Hamas definiu a Palestina histórica, incluindo a atual Israel, como terra islâmica e exclui qualquer possibilidade de paz permanente com o Estado judeu. Com a afirmação, a posição passou a ser considerada como antissemita. Em 2017, o grupo atualizou o documento, suavizando algumas posições. Nele, o Hamas diz que a luta não seria contra os judeus, e sim contra os agressores sionistas de ocupação. O Hamas assumiu a autoria dos ataques que deixaram milhares de mortos e feridos em Israel neste início de outubro de 2023, e ainda está fazendo vítimas de ambos os lados. O conflito entre Israel e Palestina se estende há décadas. Em sua forma moderna,
remonta a 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de 2 estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico. Israel foi proclamado no ano seguinte. Desde então, há uma disputa por território e o Hamas faz frente nessa disputa. A situação atual em Israel e também na faixa de Gaza, como todos têm acompanhado, é realmente aterrorizante. Enquanto civis estão sendo mortos e sequestrados pelo Hamas, Israel está sendo acusado de enviar bombas incendiárias, como as de fósforo branco altamente letais. O ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já disse que, em uma coletiva, que os civis devem ser preservados ao máximo. Mas ainda assim, segundo relatos vindos de Gaza, o que não faltam são corpos de civis nas ruas. Outro inimigo bastante forte de Israel, também considerado um grupo terrorista, é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo armado xiita libanês que foi formado em 1982 com o objetivo de lutar contra a ocupação israelense do sul do Líbano. O grupo é apoiado pelo Irã e é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Israel e outros países ocidentais. O Hezbollah é um dos maiores inimigos de Israel na região e tem laços estreitos com o Hamas, que governa a faixa de Gaza. Ambos os grupos compartilham o objetivo de resistir à luta contra Israel e têm uma ala militar que funciona fora dos limites do grupo. O Hezbollah tem sido responsável por vários ataques contra Israel ao longo dos anos. Em 1992, o grupo realizou um ataque suicida contra a embaixada israelense em Buenos Aires, matando 29 pessoas e ferindo mais de 200. Em 1994, o Hezbollah realizou outro ataque suicida em Buenos Aires, desta vez contra a Associação Mutual Israelita Argentina, AMIA, matando 85 pessoas e ferindo mais de 300. Em 2006, o Hezbollah travou uma guerra com Israel que durou 34 dias e resultou na morte de mais de 1.000 pessoas, a maioria civis libaneses. Um dos maiores receios dos israelenses agora é que o Hezbollah tome as dores do Hamas e parta para o ataque, abrindo uma nova frente contra Israel. Nesse sentido, para o desconforto geral, isso só não foi sinalizado pela cúpula do grupo terrorista, como também executado. E segundo informações vindas da fronteira do Líbano, Israel já fez suas primeiras ofensivas. Na verdade, os conflitos transfronteiriços envolvendo militares israelenses, o grupo libanês Hezbollah e combatentes palestinos levantaram temores de que o Líbano seja arrastado para o conflito entre Israel e o Hamas. Israel faz fronteira com 4 países: Jordânia, Egito, Síria e Líbano. Destes, apenas a Jordânia e o Egito mantêm um acordo de paz com o país judaico. Síria e Líbano, por sua vez, são declaradamente inimigos de Israel. No Líbano, há uma lei, por exemplo, que determina que o presidente, o ministro da Defesa, o chefe das Forças Armadas, metade do parlamento e metade do gabinete ministerial têm que ser cristãos. Quanto aos libaneses, que são muçulmanos, sejam xiitas ou sunitas, eles precisam moderar em suas questões religiosas. O Líbano, no entanto, é anti-xiita, mas não anti-israelita, apesar de os 2 países não manterem um bom relacionamento. O Líbano já enfrentou e sofreu muito com conflitos armados passados, sendo a Guerra Civil, que ocorreu entre 1975 e 1985, um dos piores períodos. Agora, com o desdobrar da guerra contra Israel, é provável que o país seja convocado para uma nova luta. Evidentemente, não é o que o povo libanês deseja,
mas as palavras de um cidadão de 55 anos evidenciam bem o sentimento deles sobre isso. Se tiver que haver uma guerra, então haverá uma guerra. Você sabe quantas guerras passamos desde que estou vivo? Estamos habituados a isso. Já a Síria, sob comando de Bashar al-Assad, é um país laico e conta com o apoio dos cristãos, dos alauítas, que são uma versão bem mais branda do islamismo, dos drusos e dos sunitas seculares. Além disso, sempre evitou bater de frente com Israel. Não houve nenhum ataque nas últimas 4 décadas de Assad no poder, nas colinas de Golã, nem mesmo revide a bombardeios israelenses. Para completar, a Síria está em guerra civil. O maior inimigo de Assad são os rebeldes radicais sunitas. E o maior inimigo dos rebeldes, óbvio, é o regime autocrático laico em Damasco. Os conflitos que agora tomam conta do cenário palestino e israelense não têm data para acabar. Pode ser que em alguns dias haja um cessar-fogo, porém, acordo de paz, que é bom, acho que não precisamos contar com isso, ao menos no momento. E sabe-se lá quando, não é? Mas uma coisa é certa e unânime: enquanto judeus e muçulmanos não se entenderem e enquanto as células terroristas tiverem voz naquelas regiões, os conflitos não cessarão. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau!